Bem-vindo à Guiana. A Guiana é um departamento e uma região ultramarina francesa. É igualmente o único território europeu situado na América Latina. É a maior região de França em superfície. A Guiana é também uma das regiões menos densamente povoadas, com menos de 250 mil habitantes e uma temperatura média de 25 graus durante o ano, sendo um local bastante agradável para se viver. Entre o oceano de um lado e a floresta amazónica do outro, a Guiana é um dos territórios mais ricos do mundo em matéria de biodiversidade. Na Guiana existe uma arte marcial cujas origens são as técnicas guerreiras dos povos da Amazónia, o Jokan. Esta não é apenas uma arte marcial, mas também uma arte de vida onde o homem aprende a viver em estreita ligação com a natureza. Apesar da sua origem remontar a vários milénios antes da nossa era, o Jokan é uma arte marcial moderna que foi codificada em 2010. Esta é baseada na mobilidade, na fluidez e na adaptabilidade do corpo e do espírito do combatente ao seu ambiente. O Jokan permite aprender técnicas de aperfeiçoamento do corpo e do espírito. Inúmeros exercícios imitam o comportamento animal ou pura e simplesmente são readaptados à ocasião para trabalhar a força, a flexibilidade e a mente. O Jokan é uma disciplina mista na qual se encontra uma mistura de técnica de combate corpo a corpo, a que chamamos Jobaté. Para apreender na sua totalidade uma situação de perigo e se poder defender corretamente, é essencial conhecer o terreno no qual se evolui. É por isso que a aprendizagem desta arte marcial se faz em vários locais diferentes. Por exemplo, o oceano será a melhor forma de aprender a evoluir num terreno úmido onde os movimentos do corpo são naturalmente travados.
Para além das técnicas de aperfeiçoamento do corpo e do espírito, assim como das técnicas de combate corpo a corpo, a aprendizagem do Jokan inclui o manuseamento de armas tradicionais. Este articula-se à volta de 3 ensinamentos, que serão focados por sua vez na mobilidade e na fluidez. O manuseamento da lança também respeita estes fundamentos. A forma do corpo é essencial nesta arte marcial. O objetivo do Jokan é o de aprender a conhecer o seu próprio corpo para o aperfeiçoar, mantendo uma certa flexibilidade. Tem como particularidade ensinar a vida através do corpo. A harmonia entre o corpo e o espírito só pode ser alcançada por um treino regular. Contrariamente a outras artes marciais, o Jokan tem uma forte dimensão espiritual, porque constrói uma ligação entre o homem e a natureza. No Jokan são utilizadas inúmeras armas, como por exemplo o Debutu, pequenos paus de madeira que se utilizam aos pares e cuja aprendizagem se faz com ritmo para trabalhar a fluidez e a mobilidade. Os combates a mãos nuas são uma mistura de luta e de golpes em todas as partes do corpo. As populações amazónicas aprenderam a viver na água, ao ritmo dos rios. Para os seus habitantes, o principal meio de transporte era a piroga e a utilização de uma pá era indispensável. A Amazónia é um meio hostil, por isso era necessário aprender a utilizar a pá para bem mais do que remar. O Jokan inspirou-se nas técnicas guerreiras amazónicas para ensinar as pessoas a defenderem-se com a ajuda de uma pá. Assim, para além de se começar a manejar as armas tradicionais como as lanças ou os punhais, com o Jokan aprende-se ainda a aproveitar objetos normais para os transformar em armas de guerra. O objetivo máximo do Jokan é o de fazer a ligação entre o homem e a natureza, sendo o treino nos vários ambientes um fator indispensável. Depois do oceano, as rochas são o local ideal para trabalhar o equilíbrio e os apoios. A melhor maneira de aprender a controlar o seu corpo é saber combater num ambiente rochoso e instável. O desenvolvimento pessoal passa tanto por treinos físicos como por sessões de meditação. O Jokan significa o despertar. Assim, graças à meditação e ao relaxamento, os guerreiros despertam para um estilo de vida que os ajuda a abandonar o mundo das aparências.
Cayenne é a principal cidade da Guiana. Esta cidade foi criada no fim do século XIX, durante o período da corrida ao ouro. O plano da cidade, na altura, foi feito com ruas de ângulo reto pelo arquiteto Cirde. A Guiana foi uma das inúmeras colónias francesas antes de se tornar um departamento e uma região ultramarina. Um dos administradores coloniais mais célebres de Cayenne terá sido Félix Éboué, um dos resistentes da Segunda Guerra Mundial e um grande protetor dos direitos dos indígenas. O reverendo padre Nicolas Guillet e o barão Pierre Bernard Milieu decidiram, em 1823, substituir uma antiga igreja por uma catedral. A Catedral do Santo Salvador é uma das mais antigas construídas em Cayenne. Hoje em dia está classificada como monumento histórico. O mercado de Cayenne revela toda a riqueza multicultural da cidade e a implantação das diferentes nacionalidades com o decorrer dos anos. Os primeiros a instalarem-se foram os franceses, depois vieram os ingleses, os portugueses e os holandeses. Hoje em dia, com a globalização, as pessoas vêm de toda a parte da Europa, de África, de outros países da América Latina e até mesmo da Ásia. Depois da independência da Argélia, o Centro Nacional Francês de Estudos Espaciais foi obrigado a abandonar a base de lançamento de Amaguir. O relatório do centro aconselhava que a nova base de lançamento deveria ser na Guiana, devido à sua ótima localização. Por isso, não muito longe de Cayenne, na cidade de Kourou, foi construído o Centro Espacial Guianês em 1968. Graças a uma latitude muito próxima do Equador, esta base de lançamento beneficia de uma localização ideal para a colocação em órbita de satélites. Hoje em dia ela tornou-se uma base de lançamento franco-europeia, de onde são lançados os foguetões Ariane. Os russos utilizam igualmente este local para lançarem os seus foguetões Soyuz e colocar em órbita os seus satélites. Mais de 215 foguetões Ariane já foram lançados desde Kourou. A instalação permite criar mais de 9.000 postos de trabalho, diretos e indiretos. O Centro Espacial da Guiana é um local colocado sob enorme segurança, protegido pela Força Aérea Francesa e dispõe igualmente de um radar de defesa aéreo. O Jocan tem o seu próprio género musical, composto por cânticos e músicas sagradas. As percussões ameríndias e crioulas são acompanhadas por canções tradicionais em honra de Jocan, que lembram como e porquê este desporto foi criado. Esta música presta igualmente homenagem ao criador da arte marcial, aos guerreiros, aos homens e às mulheres que praticam Jocan e participam na sua divulgação. O Jocan é, portanto, uma arte marcial que se pratica com ritmo, como muitas outras artes marciais da América Latina.
Depois de treinar dentro de água e sobre as rochas, treinar num terreno plano parece ser muito mais fácil. Este exercício de expressão dinâmica, que consiste em avançar sobretudo à custa da força de braços a rastejar no solo, serve para fortalecer os músculos. Depois de ter ultrapassado os seus limites físicos, o relaxamento e a meditação permitem recuperar. Concentrar-se sobre o espírito e tudo aquilo que nos rodeia é tão importante como desenvolver um corpo atlético. A parte mental de um guerreiro é tão importante quanto a sua forma física. A prática do Jokan permite criar uma harmonia entre o corpo e a mente. Estes momentos de meditação permitem voltar a ganhar confiança em si mesmo e gerir as suas emoções, alegria, tristeza, medo e de aprender a ser humilde. O treino termina com uma saudação que consiste em juntar as duas mãos. O Jokan Timun é uma versão adaptada do Jokan, com o objetivo de o tornar mais acessível às crianças. Pode-se começar a praticar Jokan a partir dos 3 anos. Desta forma, os jovens podem desenvolver as suas qualidades atléticas desde muito novos e entrar no ritmo. O Jokan é um desporto completo. Podemos aprender inúmeras chaves de braço chamadas koshi. A vantagem das chaves de braço é que permitem imobilizar uma pessoa, reduzindo o risco de lesão. Geralmente, esta técnica consiste em utilizar a dor provocada por uma chave para neutralizar o adversário e projetá-lo no solo ou imobilizá-lo. Os Debotu, que são uns pequenos paus de madeira, são práticos para os combates corpo a corpo. Podemos fazer de um simples pau de madeira uma arma útil para nos defendermos e contra-atacarmos. As percussões amazónicas nunca abandonam os guerreiros de Jokan, assegurando-lhes ritmo, fluidez e mobilidade.
98% do território da Guiana está coberto pela selva. Uma grande parte do território do país está situado na Bacia Amazónica. A floresta amazónica é a maior do mundo, estendendo-se por 9 países com uma área superior a 5 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, quase 10 vezes o tamanho da França. Com 400 mil milhões de árvores e 16 mil espécies diferentes, esta floresta é o maior reservatório de biodiversidade do mundo. Este pulmão do planeta constitui, assim, a mais vasta coleção de animais e de vegetação do mundo. É uma das mais antigas florestas do mundo, onde podemos encontrar em alguns locais traços de civilizações antigas. Inúmeros cursos de água alimentam o maior rio do mundo, o Amazonas. Este rio está na origem da maior parte da água doce lançada nos oceanos. Para proteger este ecossistema, várias partes da bacia do Amazonas foram classificadas como protegidas e inscritas na lista de Património Mundial pela Unesco. No entanto, desde os anos 70, cerca de 18% da floresta original desapareceu por causa de deflorestação e das atividades humanas. A Guiana tem um clima tropical e pluvial, chovendo por isso quase todo o ano, exceção feita aos meses de setembro e outubro, que são os mais secos. A vida na Guiana adaptou-se ao clima e ao ambiente. As diferentes cidades estão ligadas por uma longa estrada que atravessa a selva amazónica. Calma e tranquila, Oiapoque é uma das cidades mais afastadas do centro do país e situa-se nas margens do rio com o mesmo nome. A cidade de Oiapoque vive ao ritmo do seu rio, que marca também a fronteira entre o Brasil e a França. Basta apanharmos uma piroga para chegarmos à outra margem do rio e entramos no Brasil. No entanto, esta é uma fronteira vigiada pela alfândega francesa. Para facilitar a ligação entre a França e o Brasil, os dois países construíram uma ponte que liga as duas cidades fronteiriças, a que chamam a Ponte da Amizade. O Brasil tem uma grande influência na história e na cultura da Guiana.
Sempre com o objetivo do desenvolvimento pessoal e da fusão com a natureza, o guerreiro Jokan aprende a evoluir no meio úmido. Praticar os combates de Jokan na floresta melhora a percepção do praticante sobre o mundo que o rodeia e sobre si próprio. Na floresta amazónica abundam inúmeras riquezas inigualáveis, a primeira das quais as suas 400 mil milhões de árvores. Esta árvore, por exemplo, exala naturalmente aromas de incenso. Mas é essencial proteger este ecossistema da atividade humana maciça que não respeita a natureza. Ao bater do ritmo, os guerreiros Jokan treinam agora com os sagui, pequenos sabres utilizados individualmente ou aos pares. Nesta formação em forma de V, eles aprendem a coordenar-se e a sincronizar-se com o seu mestre. No combate corpo a corpo, as raparigas melhoram a sua velocidade de ataque e de contra-ataque com a utilização dos sabres sagui. O fundador da arte marcial, Gran Doko Sawani Makan, faz uma demonstração aos seus alunos sobre a arte de utilizar 2 sagui de uma vez. O risco de ficar em inferioridade numérica num combate é totalmente real. Por isso o mestre ensina aos seus alunos como sair de tal situação. Poder defender-se com a ajuda dos sabres e repelir os adversários faz parte da aprendizagem dos alunos da segunda secção. Apesar da agressividade demonstrada durante os combates, estes terminam sempre com uma inclinação ligeira na direção do adversário, cruzando as mãos em sinal de respeito mútuo.
Pouco importa o tempo que faça, nunca se cancela uma sessão de treino. Para trabalhar a agressividade, os praticantes de Jokan têm igualmente uma espécie de haka, composta por certos movimentos próprios dos costumes guerreiros do Amazonas, misturando dança e combate. Voilà. J'avoue que même les éléments sont là. Et c'est ça la Guyane. A 14 km do largo do Kourou, nas 3 Ilhas da Salvação, encontramos o duro passado da Guiana. Estas 3 ilhotas de origem vulcânica, a Ilha do Diabo, a Ilha Real e a Ilha São José, estão ligadas ao território de Cayenne. Estas ilhas selvagens serviram inicialmente de refúgio para alguns colonos, porque o clima aí era mais suave que em Cayenne. A desmatação das ilhas foi feita por escravos negros. De 1854 a 1947, estas 3 ilhas selvagens acolheram a colónia penal de Cayenne. O decreto de abertura da prisão foi assinado na altura por Napoleão III para esvaziar a metrópole de criminosos e de adversários políticos. A ideia era de os afastar o mais possível da metrópole e de assegurar o povoamento da Guiana. Com a abolição da escravatura em 1848 e a oposição política a aumentar, nasceu a ideia de substituir os condenados por escravos. Algumas celas não tinham teto, mas tinham grades através das quais os guardas vigiavam todas as ações e gestos dos prisioneiros. A prisão de Cayenne era uma das mais duras do mundo. Por elas passaram mais de 70 mil reclusos, entre os quais Alfred Dreyfus e Guillaume Cesnec. As condições de vida eram deploráveis, o que explica que a esperança média de vida naquele local não ultrapassasse os 3 a 5 anos. Havia inúmeras epidemias. Alguns eram vítimas de lepra, outras infecções sexualmente transmissíveis, apesar das relações sexuais serem interditas. Com uma esperança de vida tão baixa no interior da prisão, poucas pessoas conseguiam cumprir as suas penas. E aqueles que conseguiam sobreviver ao final da sua pena, veriam ser-lhes atribuído o estatuto de prisão domiciliária na Guiana.
Se a pena que eles tivessem cumprido fosse inferior a 8 anos, deviam ficar o mesmo tempo na Guiana sob este novo estatuto. No entanto, se o preso tivesse sido condenado a uma pena superior a 8 anos, não poderia regressar à metrópole, mas em contrapartida, ser-lhe-ia atribuído um pedaço de terra. O objetivo era não só assegurar o povoamento da Guiana, mas sobretudo manter os antigos condenados longe da metrópole. Apesar da vigilância, das condições de vida deploráveis, da situação geográfica e das fortes correntes marítimas, houve mesmo assim algumas evasões, em especial aquela de um conhecido criminoso, Eddie Guerin, o amante de Chicago May, uma ladra famosa. Os presos eram utilizados nos trabalhos públicos, como a construção de estradas, de edifícios na prisão e de instalações portuárias. Foram obrigados igualmente a construir uma igreja. Hoje em dia, a prisão está em ruínas e foi mandado construir um museu para preservar a história da ilha. As 3 Ilhas da Salvação são bastante pequenas. Têm no seu conjunto apenas 1 km². Na Ilha do Diabo, as condições de vida eram ainda mais duras. Nesta ilha estavam presos os maiores criminosos, os espiões e os anarquistas. Fugir desta ilha era quase impossível, dadas as correntes marítimas que eram muito violentas. A prisão seria fechada em 1947 e as instalações penitenciárias abandonadas. Foi apenas nos anos 80 que se voltou a esta ilha a fim de salvaguardar o seu património histórico. O Jokan não é apenas uma arte marcial, mas também um modo de vida que se pode aprender desde tenra idade. Permite aprender o espírito desportivo, o respeito pelas regras e as músicas amazónicas. As crianças podem assim desenvolver o espírito de equipa e a entreajuda. Je rappelle que c'est avec les coudes et on pousse avec les orteils. Attention. Dans l'oreille. Tac.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et faut pas se faire toucher, hein? On est d'accord? Desde muito novas que as crianças aprendem a trabalhar a sua rapidez e o seu equilíbrio de uma maneira lúdica através de diversos jogos. Tout le monde dans la case. Les juges, ce sont les trois qui sont là. 1, 2, 3, je passe. Ouais, c'est pas mal, attention, je me repère. Ils sont un petit peu trop proches pour moi. Allez, toi même là, allez. Ils sont trop près. Ok, victoire pour Kielwan, c'est quoi qui fait? Moi aussi je fais, attention. O Jokan é também o domínio da mente. Por isso, as crianças aprendem aos poucos a parte espiritual do Jokan, o respeito dos outros e o controlo das suas emoções. Fais un visage calme. On fait un visage calme. Tire par le nez, en soufflant par la bouche. Voilà. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On se met en Jokoti. Jokoti face à moi. Jokoti face à moi. Attends. Doucement, toujours le menton sur la poitrine. On se relève comme une plante qui cherche le soleil. On va se grandir vers le ciel. On se grandit. Très bien. Alignement pour le salut final. Bravo. On se revoit. Jeudi. Allez, on fait bien. Depois das crianças, é a vez dos mais velhos. Eles seguem um treino mais completo. Na realidade, é tempo agora para eles aprenderem a serem mais fluidos e móveis nos seus movimentos e de se habituarem ao ritmo imposto pela percussão. Virgile, il n'y aura pas de chance, hein? Je te regarde. Vous faites, je veux voir qu'est-ce qu'il y a au fond. Donc je veux voir de la détermination. Allez, yo, à go! C'est pas mal. Allez voir. Bien. Sans courir. On salue avant de sortir. O Jokan é uma arte marcial que, apesar da sua juventude, tem uma forte dimensão espiritual da inspiração amazónica.
Esta arte marcial foi desenvolvida tendo em conta as características climatéricas e geográficas da bacia amazónica. A natureza tem um papel importante no Jokan, por isso o guerreiro tem de se adaptar ao seu ambiente. O Jokan é uma fusão de diversas culturas e costumes guerreiros da Guiana. É mais do que uma arte marcial, é também uma arte de viver de acordo com valores nobres. Hoje em dia, o Jokan é reconhecido como fazendo parte do património da Guiana.